Olá, nossas saudações aos irmãos que nos acompanham pelos canais digitais do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, o SEDAC, de Tubarão, Santa Catarina. Faremos nesse momento, então, nossa exposição doutrinária com o tema O Semeador Incompleto, do livro Pontos e Contos, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Antes, no entanto, vamos fazer a audiodescrição do nosso vídeo e passarmos para a nossa prece inicial. Eu me chamo Marília Koenig, sou trabalhadora do SEDAC, em Tubarão, e nesse momento eu estou num cenário prioritariamente branco, com livros ao fundo. Eu sou ruiva, cabelos lisos, estou trajando uma jaqueta preta e branca, uso óculos, e esse ambiente, como eu falei, é um ambiente bastante claro aqui onde me encontro. Vamos então, nesse momento, fazer a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso mestre e amigo, rogando que nos acompanhem nesse momento em que aqui estamos, nessa exposição. Que cada irmão, que cada irmã que esteja nesse momento nos ouvindo, esteja nesse momento sintonizado conosco, possa receber as benesses do contato com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Possam então, Senhor, se sentirem mais em paz, mais tranquilos, que diante das nossas problemáticas, e aí também nos incluindo, possamos ter fé, ter esperança e, tal como na passagem que iremos ler, termos a consciência de que devemos ajudar sem esperar retribuição, que devemos ajudar em todas as situações em que formos convidados a fazer. Olha, Senhor, por todos os que necessitam nesse momento, pelos que estão doentes, por aqueles que se encontram, Senhor, desviados do teu caminho. Ouçam o chamado em seus corações da centelha do bem que está em cada um de nós. Assim, em teu nome, em nome do Mestre Jesus, agradecendo aos amigos da espiritualidade que dirigem esse nosso trabalho, nós iniciamos a exposição da noite de hoje. Muito obrigada e que assim seja. Então, hoje traremos o texto, o conto, O Semeador Incompleto, do livro Pontos e Contos, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. São vários espíritos que são autores desses textos no livro Pontos e Contos. Esse texto vai nos trazer uma questão que muito se relaciona conosco quando passamos a conhecer as coisas espirituais, quando de fato nos aliamos à causa do Cristo, nos dizemos espíritas, nos dizemos cristãos, que é o semear. E vamos perceber que, tal como o personagem aqui, chamado por irmão X, Deus semeador incompleto, nós ainda aguardamos tanto retribuição, aguardamos ainda tanto os tesouros do mundo. E vamos então à história, que é extremamente interessante, um texto muito bonito e que nos faz refletir imensamente sobre o que é estarmos realmente ligados a Cristo, ligados às coisas espirituais. Conta-se que existiu um cristão inteligente e sincero, de convicções fortes e maneiras francas, que onde estivesse, atento às letras do Evangelho, não deixava de semear a palavra do Senhor. Excelente conversador, ocupava a tribuna com sucesso invariável. As imagens felizes fluíam-lhe dos lábios como arabescos maravilhosos de som. Ele ensinava sempre, conduzia com lógica, aconselhava com acerto, espalhava tesouros verbais. No entanto, reconhecia-se incompreendido de toda a gente.
Então, em muitos momentos, vamos pouco a pouco lendo e comentando essa riquíssima história com os irmãos. Então, em muitos momentos, nós buscamos esse reconhecimento e nos sentimos incompreendidos. Quando decidimos abraçar a doutrina espírita, por exemplo, muitos dos nossos amigos, até daqueles que nos partilham a convivência mais íntima, especialmente no lar, vão começar a nos questionar. Ou seja, que agora não temos mais tanto tempo para os passeios, que em muitos momentos estamos dentro da casa espírita, agora, felizmente, já retornando às atividades presenciais, e somos questionados, e muitas vezes, tal como esse cristão, embora muito forte, muito fervoroso na sua fé, nós nos sentimos incompreendidos. Nós desejamos ser amados, nós desejamos ser reconhecidos, tal como ele. E aí paramos para nos perguntar: qual tem sido o motor das nossas ações? Da nossa semeadura, ou seja, de levarmos com o nosso exemplo, com as nossas palavras, a palavra do Evangelho, para levarmos o exemplo de Jesus. Como tem sido essa semeadura e o que nós temos esperado dela? Porque, invariavelmente, meus irmãos, nós esperamos muito dos outros. Esperamos e, às vezes, as pessoas não estão preparadas para doar. Não têm a consciência do doar. Muitas vezes nós ficamos chateados pensando no seguinte: puxa, mas eu tenho feito tanto aqui dentro de casa, ou aqui no ambiente de trabalho, e ninguém reconhece. E ninguém nos reconhece, reconhece os atos que nós temos tido, as atitudes, a bondade a qual temos manifestado. E por que ainda esperamos esse reconhecimento? Pela inferioridade na qual ainda nos encontramos. Porque ainda é da nossa natureza imperfeita, do estágio de imperfeição no qual nos encontramos, esperar esse reconhecimento. Mas vamos, então, continuar a história. Em verdade, no fundo, exaltava o amor. Todavia, acima de tudo, queria ser amado. Salientava os benefícios da cooperação. Contudo, estimava a colaboração alheia, sentindo-se diminuído quando as situações lhe reclamavam o concurso fraterno, ou seja, demandavam, exigiam dele maior compreensão. Por exemplo, alguém que seja grosseiro no trato, alguém que esteja com um problema muito grave e que por isso espalha espinhos por onde anda, e esse irmão, naquele momento, não sabia compreender. Sorria contente ao receber o título de orientador. Entretanto, dificilmente sabia utilizar o título de irmão. Habituara-se, por isso, ao patriarcado absorvente, criado pelos homens, na imitação do patriarcado libertador de Deus. Com a passagem do tempo, porém, as suas palavras perderam o brilho. Faltava-lhe claridade interior que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Então, o que tem movido o nosso bem-fazer? As nossas atitudes de caridade, de amor ao próximo. É ainda o desejo do reconhecimento? Já contei essa história aqui em outra exposição doutrinária. Perdoem os irmãos que já me assistiram outras vezes a repetição. Mas sempre me vem à mente a pergunta de um aluno meu. Certa feita, nós estávamos em sala de aula e o meu aluno disse assim: professora, a gente estava conversando sobre caridade, sobre voluntariado, enfim. E ele me disse: professora, o que será que faz com que a gente faça o bem? Será que é porque realmente já temos a consciência de, como cristãos, fazer o bem, auxiliar, seguir os passos de Jesus, ou porque nós queremos ser reconhecidos, queremos ser bem vistos na sociedade? E eu disse para ele: meu filho, em muitos momentos é o desejo do reconhecimento. Não estamos dizendo aqui que seja errado nós esperarmos esse bem-estar.
Pelo contrário, é saudável. Todos queremos sentir que estamos fazendo o bem. Mas o que essa lição de irmã X vem trazer para nós é justamente isso, que não dependamos do concurso alheio, que não dependamos de que alguém nos bata palmas, de que alguém nos veja como orientadores, mas que façamos o bem pelo bem. É certo que essa, e falamos muito por nós, é ainda uma prática um pouco distante para nós, de percebermos, eu faço bem porque assim o é, porque eu desejo fazer o bem, não espero nem muito obrigado. Nós ainda esperamos, tal como esse cristão. E tal como esse irmão nosso, embora muito bem intencionado e já muito afeito às questões do bem, nós temos que tomar o cuidado para não desanimar. Sim, porque quando nós esperamos o concurso externo, esperamos o aplauso dos outros, o muito obrigado, o carinho sincero, nós corremos o risco de nos entristecer quando não recebemos. Como aqui no texto Irmão X nos traz, haverá situações em que será necessário o nosso concurso fraterno, ou seja, de nós compreendermos mais do que sermos compreendidos. E aí nos vem à mente a oração de São Francisco que diz justamente isso: Senhor, fazer que eu procure mais amar que ser amado, compreender que ser compreendido, perdoar que ser perdoado. E veja como é difícil perdoar. Mas é muito necessário nós nos voltarmos. Essa oração de São Francisco, ela tem muito a ver, ela coaduna com o texto de Irmão X trazido a nós pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. As estações correram sucessivas e a luz de cada dia encontrou-o sempre sozinho e distante, ainda o nosso irmão da história, o semeador incompleto. Dizia-se enfastiado das criaturas. Semear entre elas, afirmava triste, as melhores noções da vida, recebendo em troca a ingratidão e o abandono. Sentia-se ausente da sua época, desajustado entre os companheiros e descrente do mundo. E porque não desejava contrariar a si mesmo, retirara-se das atividades sociais a fim de aguardar a morte. Efetivamente, o anjo libertador, decorrido algum tempo, veio subtraí-lo ao corpo físico. Estranho agora, durante muitos anos, mantinha apagada a luz, a lâmpada do seu coração. Não possuía suficiente luz para identificar os caminhos novos ou para ser visto pelos emissários celestes. Então, sabemos que a nossa vibração mental nos faz estar em sintonia com os irmãos que pensam na espiritualidade, que pensam, que vibrem da mesma forma que nós. E esse irmão estava em trevas, estava decepcionado com o mundo, estava entristecido, enraivecido, e quando ele partiu, foi ter parada num lugar de sombras, de tristeza, de angústia. O inteligente instrutor, por fim, valeu-se da prece. Então vejamos como, tal como em cada um de nós, o bem já estava muito arraigado, muito florescente nesse irmão. Afinal, fora sincero em seus pontos de vista e leal a si próprio. E tanto movimentou os recursos da oração que o Senhor, ouvindo-lhe as súplicas bem urdidas, desceu em pessoa aos círculos penumbrosos. Sentindo-se agraciado, o infeliz alinhou frases preciosas que Jesus anotava em silêncio. Depois de longa exposição verbal do aprendiz, perguntou o mestre, amável: que missão desempenhaste entre os homens? O interpelado fixou o gesto de quem sofre o golpe da injustiça e esclareceu: Senhor, minha tarefa foi semelhante à daquele semeador da tua parábola. Gastei várias dezenas de anos espalhando as tuas lições na terra. No entanto, não fui bem sucedido no ministério. As sementes que espargi, amancheias, sempre caíram em terra sáfara, ou seja, em terra improdutiva.
Quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho, apareciam os monstros da vaidade, destruindo-as. Surgiam espíritos de insensatez, espinhos de insensatez, sufocando-as. Crescia o lodo do mal, anulando-me o serviço. Nunca fugi ao esforço de oferecer teus ensinamentos com abundância. Atirei-os aos 4 cantos do mundo, através da tribuna privada ou da praça livre. Contudo, meu salário tem sido o pessimismo e a derrota. Jesus fitava-o, conduído, e porque os lábios divinos nada respondessem, o aprendiz acentuou. Portanto, é imperioso reconhecer que te observei as advertências. Fui sincero contigo e fiel a mim mesmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, no capítulo 7, que vai falar dos pobres de espírito, nós temos o item, o orgulho e a humildade. E aqui, na conduta desse irmão, embora cristão sincero, embora realmente amoroso para com Cristo, nós percebemos muitos traços de orgulho. Ou seja, eu tanto semeei e as pessoas só destruíram. Eu sou a vítima nessa situação. Então, ele assim se coloca. Quando nós nos vemos dessa maneira, ou seja, esperando esse concurso externo, fica muito difícil não entrarmos na vibração das trevas, na vibração da tristeza, da angústia. Por quê? Porque desejamos muito aquele reconhecimento e que às vezes não vem. Ou seja, a nossa tarefa no semear, na semeadura, deve ser a de plantar e de aguardar, sim, os frutos, mas não vincularmos o nosso êxito, o nosso sucesso na conduta dos outros. Cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Alguns a quem evangelizarmos despertarão hoje, outros somente daqui a muito tempo, porque essa é uma escolha própria, é uma escolha pessoal, uma porta que se abre por dentro. Então, nós não podemos violentar a liberdade do outro, e não podemos tampouco esperar que ele nos agradeça. Esperar esse reconhecimento. Muitas vezes ele não virá. Jesus, a seu tempo, nós sabemos, foi muito, muito mal compreendido. Visto como alguém que era um subversivo, alguém que vinha porque falava em fraternidade, falava em amor, em divisão, então era visto como alguém que era rebelde, que queria incitar a revolta para aqueles poderosos dos seus dias. E nós sabemos, né, muito embora, né, não possamos sequer, né, nos igualar, nos comparar a Jesus na escala evolutiva, mas estamos, a partir do momento que damos os passos com eles, afeitos à mesma incompreensão. Ou seja, vamos ser incompreendidos em muitos contextos. E vejamos, então, o que Jesus diz a esse irmão. Né? Verificando-se novo intervalo, disse o Senhor com imperturbável serenidade: se atirastes tantas sementes a esmo, que fazias do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz? É fácil espalhar sementes, porque os principais sublimes da vida procedem hoje, originariamente, da providência de Deus. A preparação do solo, porém, exige cooperação direta do servo disposto a contribuir com o próprio suor. Que fizeste em favor dos corações que converteste em terra da tua semeadura? Esperavas acaso que o logo lodacento te procurasse as mãos para ser drenado, que as pedras te rogassem remoção, que os carrascais te pedissem corrigenda? Permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Ante nova pausa que se fizera, o crente desapontado objetou: contudo, tua parábola não se refere aos nossos deveres para com o sol. Oh, retornou Jesus complacente, estará o mestre obrigado a resolver todos os problemas dos discípulos? Não me reportei à vinha do mundo, à charrua do esforço, ao trigo da verdade e ao joio da mentira?
Não expliquei que o maior no reino dos céus será sempre aquele que se transformou em servo de todos? Não comentei muitas vezes as necessidades do serviço? O ex-instrutor silenciou em pranto convulso. O senhor, todavia, afagou-lhe pacientemente a fronte e recomendou: volta, meu amigo, ao campo do trabalho terrestre e não te esqueças do solo antes de semear. Cada correção respira em clima diferente. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvairadas. Volta e vive com eles, amparando a cada um segundo as suas necessidades. Aduba a sementeira do bem de conformidade com as exigências de cada região. Esse ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício. Atendendo aos outros, ajustará a ti mesmo. Por enquanto, és apenas o semeador incompleto, que dá o nome à história de irmão X. Espargiste as sementes, mas não consultaste as necessidades do chão. Cada gleba tem as suas dificuldades, os seus problemas e percalços diversos. Vai, e antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Nesse instante, o ex-pregador da verdade sentiu-se impelido por vento forte. A lei do renascimento, da reencarnação, ou seja, arrebatava-o às esferas mais baixas, onde, novamente internado na carne, trabalharia não mais para ser compreendido, mas para compreender. Estejamos atentos, então, a essa questão, a essa necessidade de compreender, de amar, de antes de esperarmos a compreensão dos outros, de compreendermos. Que Deus, tal como pediu São Francisco na sua singela e tão linda oração, nos faça instrumentos de vossa paz. Que levemos amor onde há ódio, que levemos perdão onde há ofensa, que levemos novas bênçãos onde há trevas, levemos a luz do entendimento, da caridade. Possamos, então, ó Mestre, tal como te pediu Francisco de Assis, antes de ser amado, amar. Antes de ser compreendido, compreender. Antes de ser entendido, entender. Antes de buscarmos para nós o reconhecimento, reconhecer e trabalhar. E que possamos, Senhor, a cada dia, nesta terra, nesse educandário, nesse hospital de almas, aprender e crescer sem cessar. Te agradecemos pela abençoada oportunidade de aqui estarmos, fazendo essa prece para encerrar tão viva reflexão que nos enche de desejo por trabalho no bem, que nos faz pensar que o que devemos buscar é a evolução, o crescimento espiritual. Antes de qualquer aplauso, antes de qualquer muito obrigado, que estejamos sempre a teu serviço, Senhor. Abençoai a todos que necessitem neste momento. Com essa prece, encerramos então o nosso momento de exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo obrigada e que assim seja. Agradecemos aos irmãos pela audiência, pelo carinho, pelo tempo que despenderam, que gastaram conosco aqui nesse momento. Muito obrigada e que a paz de Jesus possa estar com todos nós.